Existem muitos relacionamentos que acabam, não por falta de amor, não por uma traição, não por incompatibilidade do casal e nem mesmo por falta de comunicação. Existe um ponto que eu vou discutir aqui com vocês hoje, que eu vejo muito em consultório e que está acabando com muitos relacionamentos e talvez você nem se deu conta do impacto emocional e do peso que isso exerce, porque você fica olhando às vezes a superfície quando na verdade o problema pode estar muito mais enraizado e talvez não tem nada a ver com você. Então já fica nesse vídeo que hoje eu vou mostrar para você o como o ligamento emocional familiar pode estar destruindo o seu relacionamento. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a psicanalista clínica e hoje eu vou mostrar para você como é importante fazer a distinção e o corte do cordão umbilical para que o seu relacionamento venha fluir da forma que ele merece, porque você não é mais o filho, agora você é responsável pela sua vida e talvez você ainda não se deu conta disso. Então fique comigo aqui. Eu quero que você entenda. Esse é um tema que eu pego muito em consultório de pacientes, relatando que se sente competindo com os pais do seu cônjuge. É como se sempre tivesse uma terceira pessoa na relação. E aqui vai a primeira pergunta para você. Quando vocês entram em algum conflito, vocês conseguem resolver isso como um casal ou sempre tem algum palpite ou alguém querendo interferir no relacionamento de vocês? Isso aqui é um primeiro ponto para você começar a identificar. Um casal maduro, um casal alinhado, ele não precisa ficar falando para as pessoas como realmente está o seu relacionamento. Vocês têm a capacidade e a maturidade de resolver os conflitos entre vocês. Porque quando você leva isso para terceiros, acaba gerando ressentimentos. Então, um casal alinhado, ele se blinda, ele se fecha, porque eles entenderam o princípio de realmente se tornarem um. Outra coisa que eu preciso que você identifique, tanto do lado do seu cônjuge, quanto do lado de você fazer uma autoanálise. Todas as vezes que você precisa decidir algo sobre a sua vida ou até mesmo sobre os seus filhos, qual é a sua reação? Você consegue ter a clareza do que você deseja? Você consegue ter as expectativas alinhadas com o seu cônjuge? Ou você sempre depende da validação ou da opinião dos seus pais? Por exemplo, poxa, eu vou fazer uma viagem, mas não cabe a minha mãe e não cabe ao meu pai. Como você fica em viajar com a sua família e não com os seus familiares? Porque talvez você ainda não tenha percebido, mas você está ali preso emocionalmente nessa relação. E aí é um desafio muito grande para o cônjuge que se encontra nessa relação. É como se eu não soubesse quem eu sou. Eu estou lidando com aquele filhinho da mamãe ou a filhinha da mamãe, ou eu estou lidando com o meu marido. E o pior é que não adianta você trazer isso para o seu cônjuge não como briga, mas você tem que começar a trazer para ele a consciência. E ele também tem que sair desse lugar, porque se ele ainda está preso, qual é a falta emocional? O que ele tem buscado ainda? É a validação? É a aprovação? Ele ainda se sente responsável por sustentar aquela casa emocionalmente? Entenda, enquanto você ficar tentando salvar os seus pais, você não consegue assumir a sua vida, você não consegue prosperar, você não está construindo o seu legado, porque você ainda está se comportando como aquela criança, como aquele menino. E filho, ele não sustenta um relacionamento, porque para sustentar um relacionamento você precisa se comportar como adulto, como um homem, como uma mulher que sabe para onde está indo, que tem autoridade e que tenha consciência do que é levar um lar adiante. Mas o que eu vejo muito em consultório é: eu não estou pronta para deixar minha mãe. Quantos casos eu já vi que a pergunta foi, e eu quero fazer essa pergunta para você agora. Se hoje você enriquecesse, porque enriquecer é diferente de prosperar, o que você faria com o dinheiro? Muitos deles falam: "Ai, eu ia dar uma casa melhor para os meus pais. Ai, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo". Entenda que o problema não é você desejar algo melhor para os seus familiares, é quando isso passa a ser uma prioridade ao invés da sua nova família. Se você tem condições de
arrumar a sua família. E ainda assim ajudar os seus familiares, ok, mas se você tem que escolher entre algum dos 2 e você opta pelos seus familiares, é bom você reaver o que existe dentro de você que precisa ser olhado, porque você está ocupando o lugar errado nessa relação. Porque os filhos, eles foram feitos para crescer, amadurecer e aí viver a sua vida. Porque não importa se você tem 30, 40, 50 anos, você ainda pode estar com o cordão umbilical ligado, porque no momento do seu nascimento, em alguns instantes, até minutos, aquele rompimento aconteceu de forma física, mas emocionalmente isso pode percorrer por anos. E o que nós vemos muito é pessoas que ainda se encontram nesse lugar, presas. E aí elas não conseguem fazer o relacionamento dar certo. E aí você entende que eu falei lá no início que não foi por falta de amor, não foi porque não teve comunicação, não ocorreu traição. Existe uma compatibilidade, as pessoas se amam, mas enquanto existe esse cordão, é como se a seu cônjuge tivesse que competir com a sua família, e isso acaba com relacionamentos, porque às vezes essa pessoa está ocupando um papel solitário nesse relacionamento e se tiver filho até mesmo nessa condução. Então eu preciso que você identifique o seu lugar hoje. Existe um princípio no Manual da Vida que fala: deixará o homem e se unirá à sua esposa. Isso é para os 2, deixará. Por quê? Porque se eu ficar presa naquilo, eu não consegui assumir a minha nova identidade. Porque você tem que quebrar ciclos, você tem que romper. E aí existe aquela questão, se eu fico presa, eu vou repetir padrão, mas eu sou responsável por construir a minha história. Eu sou responsável por construir aquilo que está sendo entregue para mim. E qual tem sido a sua escolha? E aqui a gente vê que muitas pessoas bagunçam, porque honrar pai e mãe não é você ficar ali ligados a ele emocionalmente, é você pegar tudo aquilo que eles entregaram para você e você avançar. É você honrar a história, é você reescrever tudo, é você construir uma família linda, honrando aquilo que eles fizeram por você, honrando tudo aquilo que eles te entregaram. E a pergunta é: o que você está fazendo com isso? Você está querendo ser responsável pelo relacionamento dos seus pais, aí você entra com a desonra, porque é como se você olhasse para os seus pais e falasse assim: "O que vocês fizeram não foram bom, não foi tão bom assim. O que vocês fizeram está errado". Então você não salva eles, porque papai e mamãe, eles sempre vão ser mais fortes, porque eles te deram a vida, eles têm o direito de te dar. Você agora é responsável por construir a sua história. E nisso, em relacionamentos saudáveis, nisso, em trabalho, quantas pessoas eu conheci, eu já vi em consultório, que não progrediram, não assumiram um cargo porque ia ficar longe dos pais, ou porque o pai ou a mãe deu algum palpite que desaprovou. E aí você para de construir a sua vida, o seu sonho, aquilo que você tanto almejou por causa de uma palavra. Você não é obrigado a cumprir as expectativas de ninguém, porque nós estamos falando da sua vida, da sua história e do caminho que você quer trilhar. E aí, o que eu vejo muitas vezes em consultório é pessoas que já estão com uma idade de 30 a mais e percebem que até aquele momento só foram conduzidas, só foram manipuladas e elas nunca tiveram a oportunidade de viver o sonho da vida delas, o relacionamento da vida delas. E hoje esse vídeo chegou para você, não só sobre o seu relacionamento, mas é sobre quem está governando a sua vida. Porque talvez você acha que as escolhas têm sido suas, quando na verdade as escolhas estão sendo manipuladas. E não porque os seus pais são maus, mas porque você ainda não assumiu a sua responsabilidade de adulto de realmente governar a sua vida. E aí eu quero saber, como esse vídeo falou com você hoje? Quem tem governado a sua vida? Você rompeu o cordão umbilical ou emocionalmente você ainda está preso lá naquele lugar de filho? Mas esse conteúdo não é simplesmente para te trazer esse confronto, mas é para você olhar realmente a raiz. Porque se você está preso emocionalmente, qual é a raiz disso? Para onde você tem que olhar? É uma validação? É uma aprovação? O que você tem evitado de olhar?
E aí, inconscientemente, você está preso nesse lugar. Nenhum ciclo se rompe sozinho. Para mim romper, eu preciso de consciência. Depois que eu tive a consciência, eu preciso do enfrentamento. E se você entendeu que você precisa romper com esse ciclo, aqui embaixo na descrição tem o meu link para você que vem do YouTube. A primeira sessão é a nossa avaliação e ela é totalmente gratuita. Mas é aquilo que eu sempre digo, só entre em contato se você realmente deseja romper com isso. Se você realmente entendeu que o seu relacionamento pode estar por um fio, porque você ainda está preso naquele lugar, então entre em contato, porque aqui eu vou olhar para você na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, no seu atual e principalmente que muitos ignoram, na sua vida intrauterina e talvez todos esses lugares você nunca tenha olhado e hoje chegou o seu momento. Então, venha olhar e quebrar padrões, porque você merece viver a sua vida com verdade e sair desse lugar de sobrevivência. E se você ainda não seguiu esse canal, já se inscreve aqui, compartilha, curte, ative o sininho, porque eu estou esperando você no próximo vídeo.